pessoal, vamos continuar aqui nossos trabalhos online. Essa web aula dá continuidade à última web aula de fotografia documental de natureza. Hoje nós vamos falar de temas básicos 1, existem temas básicos 2, mas esses primeiros temas são os mais importantes quando a gente faz uma fotografia documental de natureza. Claro que aqui é importante dizer que a gente entra também um pouco na fotografia de paisagem, né, e de natureza, se junta um pouco com aquilo que vocês têm com o professor Rubens, mas um não exclui o outro, tá? Então é mais para a gente reforçar mesmo nossos posicionamentos aí com relação à fotografia de natureza. Bom, qual que é o ponto de atenção da fotografia de natureza? A fotografia de natureza ela é uma modalidade que tenta trazer para o espectador momentos muito únicos, né? Ela também é uma fotografia que tira um pouco o foco só da natureza em si e também apresenta o fotógrafo como um produtor da cena. Nesse ponto ela se alia muito à fotografia documental e àquela necessidade que nós temos de realmente ser mais protagonista na foto, né? Por quê? Porque quando a gente fotografa a natureza, a gente não deixa só com que essa natureza se expresse, mas a gente também usa muito da nossa sensibilidade. Então, uma coisa é você perceber um registro de uma fotografia de natureza. Outra coisa é você perceber uma fotografia de natureza em que você vê que o fotógrafo foi realmente participante, que ele entendeu, que ele se sensibilizou, que ele usou os sentidos dele para poder trabalhar. Então, normalmente, quando você vê uma boa foto de natureza, você percebe muito o fotógrafo presente no momento da cena, né? Então, é um ponto de atenção muito grande da fotografia de natureza, é o fotógrafo, ao contrário do que a gente pode pensar que seria exatamente a natureza. Mas a gente tem que entender que a natureza sempre está ali, ela é maravilhosa, nós nunca vamos conseguir reproduzi-la na sua exuberância, mas o fotógrafo consegue fazer um recorte, consegue fazer um índice importante daquela realidade. O que se exige, né, para fotografia de natureza, sob o meu ponto de vista e em cima de alguns autores que nós trabalhamos, basicamente a gente trabalha com a fotografia de natureza em cima de 3 exigências. Primeiro, há um desafio muito grande na fotografia de natureza, que é você transformar um mundo que é tridimensional, que é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Ou seja, a exuberância da natureza, como é que você transforma isso, que é um mundo tridimensional, maravilhoso, perfeito, com suas linhas e formas, em algo bidimensional, né? E que de repente ainda vai fazer sentido. Nós nunca vamos conseguir reproduzir a realidade de uma natureza exuberante, mas a gente tem esse desafio. E existe um outro desafio também, que é a logística, né? Quando a gente fala de fotografia de natureza, fotografia documental de natureza, ainda mais documental, que trabalha em cima de projetos, a logística é importante. Por que ela é importante? Porque, cara, nós temos que sair, nós temos que ficar muito tempo fora, nós temos que ir para lugares que não são exatamente bem preparados, a gente tem que contar muito com provisionamentos, né? Com provisões, com alimentação, com segurança, com transporte, com tudo aquilo que vai fazer com que a gente possa realmente desenvolver o nosso trabalho dentro de um ambiente que não é exatamente o nosso. Existe também uma exigência importante que é a sincronia e o esforço. Essa sincronia e o esforço diz respeito, gente, à rapidez que nós temos que ter e a agilidade que a gente tem que ter na fotografia de natureza. Fotografia de natureza não espera, gente, né? Fotografia de natureza, ela existe para que a gente possa contemplar e a gente possa captar isso no melhor momento possível. Mas, cara, a captação da amplitude da natureza, de toda aquela energia, inclusive a captação da quietude da natureza, existe da gente muita concentração, né? Muita sincronia com aquele espaço. Normalmente, um fotógrafo de natureza, fotógrafo documental de natureza, precisa estar muito tempo focado, né, naquele habitat, para ele conseguir realmente fazer uma boa fotografia, uma fotografia que realmente consiga
trazer para as pessoas uma beleza ou trazer para as pessoas uma sensação que o fotógrafo está tendo naquele espaço. E além disso, é fundamental que na fotografia documental de natureza nós tenhamos uma capacidade narrativa. Essa capacidade narrativa são as formas de contar o que a gente viu. Quando você estuda isso na edição, você percebe que quando você vai fazer a edição de um material, você procura pela narração, né? Se ela não foi feita antes, dificilmente você consegue editar bem as fotos. Então, quando eu vou trabalhar uma fotografia documental de natureza, eu já saio pensando qual que será a minha narrativa. Isso significa pensar em pontos de foco, isso significa pensar em temas ou subtemas, porque, gente, não dá para sair para fazer uma fotografia documental de natureza e querer pegar tudo. Eu tenho que fazer recortes, ainda mais porque a natureza é muito grande, ela é muito ampla, né? E isso vai exigir da gente também essa capacidade narrativa de recortar e contar pequenas histórias dentro de uma situação muito maior. É muito melhor você contar poucas histórias mais curtas, do que você tentar contar uma grande história e não conseguir dar conta disso na realidade, né? Quais são os temas principais, né? O que a gente consegue fotografar documentalmente na natureza? Bom, basicamente o que vocês já devem ter um pouco dessa noção é paisagem, né? A gente vai falar disso, lugares, estações do ano, clima, fenômenos naturais, animais e também a flora. Vamos fazer uma passagem em cada um desses temas para gente, porque aí cada um desses temas tem detalhes específicos que a gente precisa saber trabalhar. E eu acho que isso aqui, na verdade, essa compilação de temas, uma compilação que vai variar muito de fotógrafo para fotógrafo, mas para mim são os 7 temas principais que a gente tem dentro da natureza e que eu basicamente consigo trabalhar numa boa, né? E consigo também trabalhar isso de forma documental. Mas vamos começar então pelas paisagens. E a paisagem, gente, para mim é um mundo de opções, né? Vocês estão vendo com o professor Rubens em fotografia de paisagens o quanto as paisagens são significativas na nossa existência, né? Como elas fazem parte da nossa vida, como elas fazem parte de todo o nosso ambiente, de toda a nossa ambientação, do cenário em que a gente vive, né? Cada paisagem, então, ela vai ter uma particularidade. Para a gente poder captar isso numa boa foto, o que a gente tem que entender? Que, cara, é importante que eu consiga identificar na paisagem o meu ponto específico. Lembra quando a gente trabalhou a noção de punctum e studium, que são noções que o Roland Barthes coloca para a gente no livro A Câmara Clara? O punctum diz respeito àquele ponto de atenção que existe dentro da foto que vai guiar o olhar do observador. E o studium é a foto em si, né? Mas o punctum é muito importante na fotografia de natureza. Então, um rio que parece uma serpente, uma sombra que às vezes parece ser criada artificialmente, o ângulo de um rochedo, né? Tudo isso acaba guiando o olhar para dentro da foto. Tudo isso acaba sendo o punctum da foto. Entende, não? Então, cada paisagem tem o seu punctum. Cada paisagem tem que ser produzida na fotografia a partir do seu punctum. Isso significa que você fotógrafo, é o cara que tem que ter, na verdade, essa noção do que é o punctum e escolher esse punctum antes da definição da sua imagem na produção da foto, ok? Vamos dar uma olhada. O que mais que a gente pode fazer na fotografia de paisagem? Percorra, atriz. Gente, tem que andar, hein? Se você não gosta de andar, se você tem uma preguiça inata, né? Uma preguiça que nasceu com você, que parece que nunca mais vai sair de você, então você não pode ser um fotógrafo de natureza, né? Fotógrafo de natureza precisa percorrer trilha, precisa subir, precisa descer, precisa ficar deitado, precisa escolher ângulos diversos. Eu amo fotografia de paisagem, porque a fotografia de paisagem exige que eu esteja sempre muito em forma, exige que eu esteja sempre muito atento,
né? Exige do meu corpo também. É até uma ligação que eu tenho entre a fotografia, o meu corpo e a própria paisagem, né? Porque para a gente conseguir fotografar esses lugares, eu preciso estar bem com o meu corpo também, né? Isso é muito legal. E outra, para fotografar lugares que são mais conhecidos, prepare-se antes, né? Estude alguns cartões postais e livros, mas não para copiar, né? Não é para você chegar lá e fazer a mesma foto do cartão postal. Cara, fazer a mesma foto do cartão postal, para que você precisa fazer a mesma foto do cartão postal? Já está feita, né? Para que você vai fazer a mesma foto que o cara já fez no livro? Mas você vai ter uma referência, você já vai ter uma noção do lugar. Isso aconteceu muito quando eu fui para lugares muito conhecidos como Machu Picchu, né? É claro que eu fiz aquela famosa foto de Machu Picchu lá de cima, quando você chega, né? Que você chega na parte alta e você vê Machu Picchu lá embaixo. Tá, eu fiz essa foto, mas cara, nunca essa foto foi a minha foto preferida, né? Existem detalhes de Machu Picchu que são muito mais interessantes e muito mais importantes. Então, cara, a grande sacada da fotografia de paisagem de lugares conhecidos, de fotografia de paisagens conhecidas, é você diferenciar, ter referência, mas diferenciar, ok? Olha só essa foto aqui, ó. Vou tirar um pouquinho, que é do Araquém Alcântara. Então, é aquilo que eu estava explicando para vocês, sabe? Um rio que parece uma serpente. Para ele, eu lembro que ele explica nessa foto, ele falou assim, cara, eu fiz essa foto porque parecia realmente uma serpente, uma cobra que existe dentro dessa floresta, mas que ao mesmo tempo estava sendo representada por esse rio. Então é aquilo, esse é o punctum da foto do Araquém. Nesse caso aqui, o Araquém também produziu essa imagem. O punctum são essas ranhuras, essa textura da imagem que você vê impressa, né, na duna de areia. Então, quando você vê isso, parece que são capilares, né, são veias, aquilo que você consegue quase tocar de tanta textura que você tem nesse espaço. Esse é o punctum da imagem, né? Esse é o punctum da fotografia de paisagem do Araquém. As dicas principais para a gente tocar numa paisagem. Vamos lá. Fique atento. Gente, tem que sair cedo. Não dá para você fotografar a paisagem de tarde. Assim, de tarde não, mas do meio do dia. Eu não sei quando que a paisagem vai ser melhor. Eu tenho que sair bem cedo. Eu tenho que prestar atenção nos melhores horários do sol. Eu tenho que olhar corretamente para entender qual que é a melhor luz, qual que é a luz mais favorável para determinadas situações. Às vezes eu tenho um sol virado para uma face no período da manhã e o sol virado para outra face no período da tarde. Então eu tenho que saber que eu tenho que fazer essa fotografia em duas partes. Às vezes eu tenho que mostrar de um lado, mostrar de outro. Quer dizer, só que para isso, gente, eu tenho que sair cedo. Eu tenho que entender bem o que acontece em termos de luminosidade nessa paisagem. Aprecie dias nublados para fazer paisagem. Eu gosto muito de dias nublados para fazer paisagem porque as nuvens acabam funcionando como fontes difusoras da luz do sol. Quando a luz do sol está muito direta, essa luz está muito dura, ela tende a estragar um pouco a paisagem, porque a produção de sombras, né, de luz dura e de sombra, acaba eliminando alguns trechos da paisagem. A gente vai ver algumas fotos ali. Não é que deixa a foto ruim, mas você perde um espaço da paisagem por conta da sombra. Outra coisa, gente, se você não está na Antártida ou no Alasca, que são lugares onde a gente praticamente não tem quase a presença do homem, tome cuidado para você não se distrair e colocar no quadro linhas de energia, alguma antena, um poste, sabe? Alguma coisa que denote ali que existe a presença humana, a não ser que você queira realmente mostrar essa presença humana ali. Mas, cara, basicamente a gente tenta fugir um pouco disso, no sentido de fazer com que a nossa fotografia de paisagem fique cada vez mais limpa e somente com a natureza em si, né? Olha só essa foto aqui, que é uma foto que foi produzida por mim lá na cidade, lá na região de Mendonça, na Argentina. Então você percebe aqui, ó, que eu uso aqui, na verdade, eu estava falando agora há pouco de luz
luz dura, né, de sombra, luz dura do sol. Tudo bem, se eu tivesse um dia nublado, toda essa parte aqui da vegetação estaria aparecendo mais. Como não tem, eu fotografo do mesmo jeito, até porque a gente não vai para Mendonça e deixa de fotografar alguma coisa assim, né? A gente não vai todo dia para lá. Então, mas aí o que eu faço? Acabo aproveitando e crio uma espécie de uma pequena moldura, uma semi-moldura, né? Usando a sombra para dar um destaque maior na montanha logo atrás. Então, você acaba pensando um pouco mais nesse sentido, né? Mas sempre observando muito a composição da cena, sempre observando muito como que você vai direcionar o olhar do espectador para aquela cena, para aquela paisagem. Olha aqui, ó, dá uma olhada aqui nessa cena. Eu quero chamar a atenção aqui nessa cena que a gente falou assim, qual que é o puncton aqui, né? Para mim o puncton dela está aqui, ó, nesse espaço aqui, ó. Por quê? Porque esse rochedo aqui, ele joga o teu olhar para cá, né? Ele conduz teu olhar para cá. Você vê que esse rochedo ele está numa face de sombra que em tese ele iria estragar a foto, mas ele não estraga a foto. Por quê? Porque ele joga a cena para toda essa paisagem aqui que eu quero que você veja. Entende? Então, isso é você saber usar bem os elementos da paisagem, mesmo com sol ou com dias nublados. Eu gosto mais de dias nublados, volto a dizer, mas quando os dias estão ensolarados, eu não deixo de fotografar, só que aí eu tenho que prestar um pouco mais atenção nesses detalhes para a gente poder desenvolver a fotografia. Olha aqui um dia nublado. Um dia nublado, cara, já é muito mais interessante, né? Por quê? Porque aí você tem todos os detalhes que são necessários para essa fotografia acontecer. E eu gosto muito dessa imagem, por exemplo, em que eu tenho nuvens em cima, que são nuvens de neblina, né? Então você tem uma neblina que está baixando nesse vilarejo aí. Isso é um vilarejo ali na região de Córdoba, na região bem lá, né? O Cerro é na América Latina eles chamam um lugar mais escarpado, né? Com escarpas e tal. Então você vê que a neblina está baixando na cidade, mas você aproveita para ter essa própria neblina acaba funcionando como se fosse uma sombrinha difusora, né, da luz do sol e me dá toda essa cor, né, da paisagem para eu poder desenvolver a fotografia. Aqui, ó, você pode perceber também que onde que eu trabalhei meu ponto, né? Quer dizer, eu tenho uma paisagem super árida, né? Uma paisagem super árida que está basicamente sendo trabalhada aqui com uma cor e aqui com outra cor. Mas aí, quando eu escolho dois objetos, que são na verdade essas duas árvores, o que eu acabo fazendo com o espectador é criando uma cena. Então eu tenho uma paisagem que seria uma paisagem mais estéril, mas quando eu jogo duas árvores aqui, eu acabo criando dois outros elementos que vão ajudar muito o espectador na hora de enxergar, na hora de desfrutar essa fotografia, né? Então você percebe que tem aqui todo um elemento que eu, na verdade, estou criando para que você veja essa paisagem. Eu podia, se eu me desloco para o lado de cá e faço só a terra estéreo, ou seja, como se fosse somente isso aqui, ó, né? Tá, eu podia fazer somente isso aqui de foto. Ah, seria legal, seria talvez bacana, a gente teria duas cores, uma coisa bem minimalista tal. Mas aqui nesse caso eu quis criar para você dois elementos. Então é isso que eu estou querendo chamar a atenção, que na fotografia nós criamos os punctons, né? Nós buscamos os pontos. E na fotografia de paisagem isso é mais importante ainda. Dá uma olhada aqui nesses outros três punctons que eu estou criando aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, justamente para fazer com que você possa ter uma perspectiva de lugar, tem a parte do espelho da foto, né? E tem essa parte aqui toda branca, esse espaço negativo que joga você aqui para essa cena. É uma cena feita já no comecinho, finalzinho da tarde, quase indo para a noite, mas que me permite criar um ponto também interessante para a cena e fazer com que ela se desenvolva da melhor maneira possível, beleza? Então, ó, quando você vê a cena na íntegra,
você tem, ó, todo um espaço que você joga uma perspectiva, você faz uma jogada de olhar, de flanera aí para o seu espectador. Assim também funciona com os espelhos, né? Olha só, fotografia de paisagem exige muito que a gente possa jogar com os espelhos, né? Eu adoro, fico buscando espelho o tempo todo. Às vezes você tem um espelho muito evidente como esse, por exemplo, você está à margem de uma represa e você consegue fazer esse tipo de espelho. Um detalhezinho muito importante, que essa foto está sendo feita por volta das 5 da tarde, que é aquela hora da luz mais potente para a gente poder ganhar uma paisagem. Né? Eu particularmente não gosto muito da luz da manhã para paisagem, porque eu acho que ela é muito mais escancarada, né? Uma luz mais difusa, mais aberta. À noite você tem um foco mais específico, né? Então você ganha mais com a fotografia de paisagem. Quando você usa molduras, né? E aí você começa a trabalhar também a possibilidade de você refinar ainda mais seu olhar. Onde está o punctum aqui? O punctum está aqui, obviamente. Mas o que eu fiz para chegar nesse punctum? Usei uma moldura. Olha só. Eu criei isso e fiz o cara dar mais foco aqui, ó, onde eu queria. Entende, não? Então, quando a gente tem essa fotografia, a gente consegue enxergar uma fotografia pensada, que foi organizada primeiro esquematicamente na minha cabeça, para depois ser produzida. Da mesma forma com as contraluzes, e aí eu posso trabalhar não só a paisagem geral, mas começar a colocar outros elementos como animais, né, na cena, e aí usando técnicas de contraluz. Eu posso fazer o uso de linhas de perspectiva. Olha aqui, ó, essa linha de perspectiva aqui, ó, que eu gosto bastante. Quando eu vejo uma cerca, eu já preparo a cena, né? Eu tenho aqui toda uma base, né, horizontal, e eu tenho aqui essa linha de perspectiva que vai me dar uma fotografia muito mais sacada, muito mais interessante, né? Então, fotografia também de paisagem vai exigir que eu conduza também o olhar do espectador. Os detalhes, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, os detalhes mais significativos, né, da fotografia. Então, ó, você tem o broto aqui dessa samambaia nascendo, então você tem, é muito mais interessante esse broto mais perto do que você fazer uma fotografia mais aberta. Os detalhes ainda sendo trabalhados, né, uma fotografia de uma borboleta, e preste atenção na perspectiva sempre aberta ali, ou seja, não é só a borboleta, mas é a perspectiva também que está jogando essa borboleta no mesmo sentido da cerca, né? Então isso é significativo, isso joga com para o espectador. Aqui você trabalhar com ângulo normal, né? Uma fotografia em que eu tive que ficar deitado para poder fotografar essas borboletas que são, eu esqueci o nome agora delas, mas são borboletas que tem muito lá no Morro do Diabo, que é um espaço natural fantástico que a gente tem aqui na nossa região. E essas borboletas ficam ali nas pequenas poças d'água. Quando você deita e faz um ângulo normal, você ganha em perspectiva e você ganha também em composição da cena, né? Então é diferente você fazer uma fotografia dessa em pé, né, em que você vai diminuir ainda mais um inseto que já é pequeno. Quando você fotografa a cena dessa forma, você ganha ainda mais nos objetos. Olha aqui uma fotografia também da região de Presidente Epitácio, uma fotografia também de paisagem, em que a gente tenta jogar um punctum, né, que na verdade, a princípio pode parecer que o punctum seria aqui esse mergulhão, mas na verdade eu estou querendo trabalhar o punctum a partir dessa linha de árvores secas, né, ligadas ao horizonte. Claro que esse aqui também vai fazer muita diferença, mas quando a gente vê essa foto, a gente não vê só o mergulhão, a gente vê toda a cena. E aí você tem também uma questão aqui de trabalhar a paleta de cores, né? Azul com essa paleta mais, o azul mais royal, né? Com essa cor mais areia,
das árvores, um pouquinho mais, um azulzinho mais claro do céu, enfim, você tem ali toda uma paleta de cores sensacional, muito combinativa. É impressionante como a natureza consegue combinar a paleta muito melhor do que a gente combina, né? A natureza é fantástica. Ó, aqui eu já trabalhei um pouco mais com a regra dos terços e aí sim eu tenho um ponto aqui um pouco mais focado, mais evidente, né? Então, quando eu jogo aqui e deixo esse espaço negativo aqui, ó, esse espaço negativo joga, obviamente, o olhar do espectador para a cena que está ali, né? Continua a questão da paleta de cores, continua todo a questão da composição e do ponto, mas sempre pensando que aqui eu já estou com uma fotografia mais evidenciada de natureza. Os lugares que são diferentes, na verdade, das paisagens. Por que é diferente de paisagem? Quando eu falo que lugar é diferente de paisagem, estou falando que, na verdade, eu estou pensando aqui não na amplitude, eu estou pensando já num plano mais médio, né? Vamos pensar que o plano geral seria a paisagem e o plano mais médio seria o lugar, né? Então você tem o lugar é menor do que a paisagem. Ele faz com que você possa ter mais opções de detalhes, mas significativamente você tem muito mais opções também de cenas ligadas à presença humana do que você tem na paisagem, por exemplo. E aí a gente vem naquele motivo, né? Aquela pergunta: por qual motivo a gente faz muitas fotografias num lugar, depois quando a gente vai olhar tem uma sensação meio que de vazio, né? A resposta é que a gente se preocupa demais com os cliques e se preocupa menos em sentir o espaço. Quer dizer, um lugar é diferente de uma paisagem, ele é mais específico, então ele merece uma atenção muito mais diferente, ele merece uma atenção diferenciada. A gente tem que ser muito mais detalhista para o lugar do que para a paisagem, né? Então é isso que a gente tem que pensar. Nós temos que procurar o que os fotógrafos, grandes fotógrafos urbanos e também rurais falam sobre lugares, que é a questão da sensação do lugar. O que aquele lugar te transmite, né? O que aquele lugar oferece para você em termos de sensação. E aí tem um pequeno segredo, você vai olhar uma cena e vai tirar às vezes dela um adjetivo. Você pode pensar assim, ó, rio tranquilo, montanha brilhante, céu majestoso. E aí o que você vai fazer? Bom, eu pensei que esse rio é muito tranquilo, então eu tento buscar a fotografia da tranquilidade desse rio. Veja só que você conseguiu refinar melhor o teu pensamento sobre a foto. Se você vê que essa montanha está muito brilhante e você vai tentar então reproduzir esse brilho, sua fotografia já melhorou. Se você vai ver que esse céu está perfeito, você vai atrás daquilo que é perfeito, refinou a sua foto, né? Então você vai incluir esse detalhe de adjetivo, que na verdade é uma sensação do lugar, como destaque na foto. E aí você vai usar ainda textura, né? Você vai usar movimento, você vai usar então, enfim, uma infinidade de linguagens fotográficas que podem ser trabalhados para você. Dá uma olhada aqui, ó. Isso é uma fotografia de um lugar que eu fiz ali na cidade de Antonina, litoral norte do Paraná. É um lugar, cara, sensacional, gostoso, um lugar úmido, um lugar em que vive nublado, um lugar que é histórico. Então, quando você olha assim as casas, elas não são pintadas assim porque elas estão pintadas para turistas. Elas são pintadas assim porque elas realmente são assim. Então, essa sensação gostosa de um ambiente histórico, de um ambiente mais antigo, de uma coisa de eras passadas, né? Tem aquilo ali respira história, né? Então essa base do tijolo, essa tinta desgastada na parede, essa porta, essa janela de madeira, enfim, tudo isso compõe uma cena, uma sensação diferente que para mim é uma sensação muito gostosa, assim, uma sensação de aconchego do lugar. Aqui você percebe que é um espaço tranquilo. Então lembra que eu falei daquele segredo da foto, né? Você chega num lugar, você adjetiva o lugar, você dá um adjetivo para o lugar, você qualifica o lugar.
Quando eu cheguei nesse lugar aí, ó, que é no litoral norte também ali do Catarina, é perto da Baía de Babitonga, perto de São Francisco do Sul, eu tava passando por esse espaço, é uma área que não é turística, né? É uma área que é totalmente de pescadores ali, do pessoal que vive ali naquela margem ali dessa baía, né? Dos caiçaras que vivem ali. E, meu, eu fiquei parado um tempinho ali, eu juro pra vocês, gente, esse lugar, a água batia assim na margem, ela vinha assim, batia na margem, fazia um barulhinho assim, ó. A onda vinha e fazia assim, ó. Tchá. Ela vinha a cada um intervalo assim de 5, 10 segundos, ela vinha e fazia tchá. Aí vem, tchá. E aquele silêncio, o vento batendo, eu falei assim, cara, que foto que eu consigo fazer aqui? Aí eu fiz essa foto, né? E essa foto para mim realmente transmite uma tranquilidade, transmite o espaço, sabe? Eu tenho ali duas gaivotas sentadinhas, estão de boa, o vento está batendo, eu consigo ouvir novamente o mar, né? Batendo ali o tchá, até hoje, quando eu vejo essa foto. E olha, faz alguns anos que eu já fiz essa foto. Então, isso é a sensação do lugar. Então, essa foto consegue explicar bem o que é a sensação do lugar. Eu consigo transmitir a sensação que eu tive nessa fotografia. Aqui é uma sensação diferente já. Eu estou aqui na região da Normandia, na França, região norte da França, e é uma região extremamente turística. Esse paredão que você vê do lado esquerdo é um paredão de uma cidade murada que chama-se Saint-Malo. Saint-Malo é extremamente turística, é uma cidade murada, enorme, assim, mas ela é como se fosse um grande castelo, assim, cercado, mas uma cidade mesmo, assim, quando você vê naqueles filmes medievais, aquelas cidades que são muradas, né? E, cara, dentro ali é fantástico. Obviamente que a cidade de Saint-Malo é perfeita, eu tenho milhares de fotos lá de dentro de Saint-Malo. Mas a foto que eu mais gosto de Saint-Malo é quando eu olhei para fora. E aí eu vi esses habitantes de Saint-Malo brincando no mar durante esse pequeno período que eles têm até de calor, né? Porque essa região da França é uma região muito fria. Mas a gente estava nessa época aqui de julho, uma época de muito calor, né? E eles estão aproveitando aqui, ó, para brincar no mar. Esses meninos que estão pulando aí na água não são turistas, eles são habitantes de Saint-Malo, né? Então essa é a sensação que eu consegui encontrar desse lugar de Saint-Malo, né? Que é a parte mais interessante, que é uma parte bem não turística, mas que chama muita atenção. Olha aqui, também na França, né, a questão quando a gente está ali na região de Marselha, que é uma região extremamente onde há muitos plantios de lavanda, né? Lavanda, a impressão que dá quando você está passeando ali pela região de Marselha, é que você está no meio de uma fábrica de desinfetante. É uma comparação horrível, mas é interessante para a gente só lembrar. Quando a gente sente o cheiro da lavanda, assim, parece que nós estamos, né? Parece que acabaram de limpar o quarto. Mas é fantástico. Então, quando você faz uma fotografia dessa, uma fotografia mais em detalhes, está vendo, ó? O lugar aqui está em detalhe, ele não está aberto, como é uma paisagem. Essa é a diferença do lugar para a paisagem. Dicas: use texturas, né? A gente já falou. Fique atento ao movimento do sol para a gente captar melhor as belezas de cada lugar. Então, às vezes, você tem lugares que são interessantes, mas que no momento em que você está ali para fotografar, eles não foram bem escolhidos, então você perde em luz. Converse muito com quem mora no espaço, porque aí você vai ter alguém que sabe dizer para você que lugar que é mais interessante, que ângulo que é mais interessante. Eu converso muito. Quando eu vou para lugares importantes assim, diferentes, eu converso demais com as pessoas para poder ter ideias. Então eu passo muito tempo conversando, eu sento num lugar, peço um café, pergunto que hora que bate o sol, que hora que o sol não bate, o que acontece aqui, qual que é o ângulo mais legal que o cara já viu, que ele mora, porque ele mora lá, né, gente? E se ele mora ali, ele tem essa noção. Então isso é importante.
Não, quando você conversa com a população local, você descobre coisas que você sequer imagina que pudessem existir. E aí você começa a refinar ainda mais sua fotografia documental de natureza, né? Por exemplo, essa fotografia aqui, uma fotografia que eu fiz, e essa aqui é como se fosse a flor do eucalipto, né? De um eucalipto que foi trazido lá da Austrália e que tá plantado numa fazenda ali na região de Bela Vista, perto do Mato Grosso do Sul, perto do Paraguai. Eu nunca saberia que isso é uma flor de eucalipto se eu não fosse conversar com as pessoas, se eu não perguntasse para eles o que você acha legal aqui, o que você gosta de ver, né? E assim por diante. Por exemplo, aqui, ó, essa fotografia eu gosto muito dela. Ela é uma fotografia de vários caramujos de rio e que estão à margem de uma represa, né, numa fazenda também na região do Mato Grosso do Sul, e que um peão uma vez falou, né, falou assim, cara, acho legal aqueles caramujos que ficam todos ali, ó, eles dão uma ele falou mais ou menos assim, não falou com essas palavras, mas tipo assim, dá uma textura, cara, mas eu não sosseguei enquanto eu não fui lá ver, né, esses caramujos. E aí você vê que a foto fica uma foto muito bem estruturada, muito bacana, sabe? Você tem ali as formas da natureza, né, sendo trabalhadas ali para você poder produzir uma fotografia. Essa aqui também, ó, né? Quer dizer, é um espaço de uma fazenda também, em que você ouve os caras falarem assim, falar, ah, nossa, cara, de manhã acho muito legal quando o sol bate nas cercas, e aí eles passam, o sol bate, gera uma luz, não sei o que e tal. Quer dizer, você já fica esperto e já vai mais ou menos se posicionando para poder produzir uma fotografia. Essa aqui eu gosto muito também, que é uma fotografia de cachos de arroz, né, de uma fazenda, em que também você percebe que assim são aqueles pequenos detalhes, né, que você fala assim, cara, nunca. Quando você olha de longe, você não enxerga isso, você não vê essa fotografia tão evidente, mas se você chega de perto, se você encosta, né, se você separa o seu olhar daquilo que é grandioso e vai para aquilo que é o mínimo, a sua fotografia ganha muito em textura, em forma, em composição. Então, gente, esses são a primeira parte dos temas básicos e a gente continua então na próxima aula com mais uma série de temas básicos de fotografia de natureza. Beleza? Abração para vocês, tudo de bom, até mais.